Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. No programa de hoje eu vou abordar um assunto que é bastante perguntado em comentários e em e-mails que são enviados para nós, que é justamente o uso da serra mármore para cortar madeira. A serra mármore é uma máquina relativamente barata e bastante difundida na construção civil, ou seja, ela é usada para cortar mármore, cerâmica, logicamente com os discos apropriados para essas ações. Só que as pessoas insistem em usar a serra mármore para cortar madeira e elas geralmente utilizam um disco com dentes e com pontas de vidia. É uma serra circular, como uma serra circular para madeira, só que elas têm características diferentes. Uma serra mármore tem o dobro de velocidade de uma serra circular para madeira. Então aí já entra a primeira diferença entre elas. O tamanho do disco. O sentido do giro é o mesmo, mas a resposta na hora que você está cortando é totalmente diferente. O problema da serra mármore com relação ao uso desses discos que tem no mercado com dentes, com pontas de vidia, é que ela pode travar, e ao travar ela pode causar um acidente. Isso é muito fácil de acontecer. Então, em primeiro lugar, para todos aqueles que me perguntam se pode usar serra mármore para cortar madeira, eu digo que não, porque a serra mármore foi feita para cortar mármore. Porém, então assim, o uso desse disco eu descarto totalmente. Agora, tem no mercado um disco que foi desenvolvido exatamente para cortar madeira usando a serra mármore, que é esse disco que ele tem um desenho semelhante ao disco de corte, por exemplo, de cerâmica, de granito, de mármore, que é um disco totalmente liso, com as suas ranhuras. Essas ranhuras ajudam a refrigerar o disco. E ele tem um desenho único, ele não tem partes para se soltar. No caso desse disco, ele tem na beirada, bem na beirada mesmo, uma camada de grãos de carboneto de tungstênio. Esse carboneto de tungstênio, ele é soldado a laser na beirada do disco. Então assim, é um disco que foi desenvolvido para cortar madeira usando a serra mármore. Então, esse disco ele foi pensado para essa função, diferente do disco que se usa geralmente com dentes. Então eu quis fazer esse programa para vocês justamente para tirar essa dúvida e principalmente abordar a questão da segurança. Esse disco, como ele tem um desenho praticamente liso, ele não tem como agarrar na madeira, como é o caso desse que tem dentes. E o agarrar na madeira, por exemplo, uma madeira muito fibrosa, pode travar o disco. Então, e além disso, essa camada de carboneto de tungstênio propicia, por exemplo, você cortar tábuas com restos de cimento e até pregos. Então, eu diria que é um disco multiuso para você usar numa serra mármore. Agora, recentemente nós fizemos um programa onde eu cortei uma madeira envelhecida, uma madeira velha, com esse disco usando a serra circular para madeira. Esse disco comporta o corte de pregos, por exemplo. Então, vejam que existe já uma outra opção para você usar a serra mármore cortando madeira e, inclusive, se encontrar prego, não vai ter problema, porque ele vai cortar tranquilamente. Pessoas também me perguntam, eu posso usar a serra mármore para cortar, por exemplo, o MDF? Você até pode. Agora, se você vai fazer um móvel, um gabinete, por exemplo, e cortar o seu MDF com uma serra mármore, aí já não é a máquina indicada para você fazer isso. Só para exemplificar para vocês, eu tenho aqui um pedaço de prancha de pinho. Então eu vou realizar um corte aqui com esse disco especial para madeira, para usar na serra mármore.
Depois eu vou cortar um pedaço então de MDF para a gente realmente ver o acabamento que fica. Eu falei que a serra mármore tem o dobro de rotações de uma serra circular manual para madeira. A serra mármore tem 11.000 rotações por minuto. A serra circular para madeira manual tem 5.500 rotações em média. Então vejam que realmente é o dobro. Então é outra relação, tamanho de disco. Geralmente as máquinas, as máquinas que têm velocidades mais rápidas têm discos menores. Porque imagina um disco desse tamanho girando a 11.000 rotações por minuto. Aí realmente fica muito perigoso. Então o dimensionamento das máquinas, do tamanho dos seus acessórios em relação às suas velocidades. Para um corte bruto, numa madeira maciça, é tranquilo, corta bem macio mesmo. O disco ele é bem fino, ele não tem muita espessura, então isso também ajuda na fluidez do corte. Agora eu vou cortar então o MDF. Eu fiz um corte aqui na ponta de um pedaço de MDF laminado, bilaminado, ele é laminado dos dois lados. Então dá pra ver que o corte fica com a quina bem machucada. Então assim, se você vai fazer um móvel de MDF laminado, eu diria que não é a máquina mais indicada para você fazer um corte perfeito. O lado de baixo, onde o disco entra, fica até um pouco melhor, mas mesmo assim ainda fica com um pouco de defeito. Bem, então esse programa de hoje era justamente para falar um pouco sobre a serra mármore como utilização na madeira e apresentar esse disco que é uma alternativa segura para você poder usá-la com madeira. Então é isso. Esperamos vocês no próximo programa. Deem aquele joinha pra gente e compartilhem os nossos programas nas suas redes sociais. E a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço. Até lá.